E já estamos na aula 7 do nosso mini curso de biomecânica. Eu até fico um pouco relutante em falar mini curso porque ele já tem tanto conteúdo que eu ouso dizer que ele já está maior do que muitos cursos por aí, não é verdade? Se você está chegando primeiramente nesse vídeo, eu sugiro fortemente que você volte para a aula 1. As aulas estão organizadas numa sequência, vai fazer muito mais sentido para você começar do começo. Nós já falamos de cinética, cinemática, biomecânica do osso, do músculo, falamos de alavancas, que serviram de base para a gente chegar no assunto que a gente vai falar nessa aula. A aula 7 vai abordar a biomecânica das articulações. Quando a cartilagem recebe um estresse, como ela se comporta? Como ela reage a essas tensões, a essas compressões que são colocadas a ela no nosso dia a dia? E os ligamentos? Para que eles servem e qual a função mecânica deles nas articulações? Nessa aula você vai conferir esses assuntos e muito mais. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Começar é para muitos, mas começar e terminar é para poucos. Eu quero dar os parabéns para você que está seguindo até aqui, firme e forte. O enfoque dessa aula é sobre a articulação sinovial, porque a gente sabe que existem outras articulações no corpo humano, além da sinovial. Se você não está se situando aqui no que eu estou falando, né? Como assim? Tem outras articulações? Sim, eu preparei o conteúdo dessa aula 7 pensando também naquelas pessoas que queiram fazer uma breve revisão de anatomia. Então, ao final dessa aula, você vai ver que vai ter uma revisão sobre as classificações das articulações. A aula 7 foi organizada da seguinte maneira. A gente tem aqui, inicialmente, a abordagem sobre cartilagem. Eu vou falar sobre a cartilagem articular e sobre a fibrocartilagem, que são dois tipos distintos de cartilagem. Depois eu vou falar sobre os ligamentos e, por fim, eu vou fazer uma apresentação sobre a classificação das articulações. Então, vamos lá. Cartilagem é um tecido que apresenta uma grande flexibilidade, mas ao mesmo tempo consegue ser um tecido firme. E quando a gente fala de células que compõem a cartilagem, a gente tem os condrócitos sendo os atores principais. Nós temos outras células também na cartilagem, mas essas são as principais. Os condrócitos estão envolvidos por uma matriz extracelular. O nome cartilagem articular vem justamente porque esse tecido ele vai fazer contato nas articulações do nosso corpo, as articulações sinoviais. Então, para que a gente não tenha o contato direto de um osso com outro osso, existe uma cartilagem que recobre cada extremidade das articulações e com isso a gente tem uma série de benefícios. As cartilagens conferem várias vantagens às articulações e uma delas é diminuir o atrito que existe entre uma estrutura e outra. E tem algumas características muito interessantes, bem típicas da cartilagem articular. A primeira delas, que eu gosto de falar bastante nas aulas porque é muito diferente, é o fato dela ser avascular. O A é um prefixo de negação nesse caso, então avascular significa que não tem vasos sanguíneos. Mas como assim? A gente tem um tecido no corpo humano que não tem vasos sanguíneos passando por ele? Sim, a cartilagem articular é dessa maneira. Além disso, ela também não é inervada, ou seja, nós não temos terminações nervosas, nós não temos nervos passando entre a cartilagem. Aí você pode se perguntar, mas como que esse tecido é nutrido se não tem vasos sanguíneos chegando até ali? E geralmente os tecidos se nutrem através da vascularização. Então os vasos sanguíneos trazem o sangue no seu interior e esse sangue é o transportador de nutrientes, né? Isso é o que acontece na maioria dos tecidos humanos. Na cartilagem, esse processo acontece de uma forma um pouco diferente. A nutrição da cartilagem é feita através da difusão do líquido intraarticular. Eu não falei para vocês que o condrócito é envolvido por uma matriz? Então, essa matriz extracelular é composta de colágeno e de proteoglicano. Esse proteoglicano ele é um gel com alto grau de hidratação e com isso a gente consegue então nutrir, né, oferecer os nutrientes que essa cartilagem precisa para se manter viva e saudável. Então a cartilagem é nutrida pelo líquido intraarticular, o líquido que está dentro da articulação.
Por isso é tão importante a hidratação da cartilagem. Tanto que, olha só, a gente vê aqui que cerca de 80% da cartilagem é água. E ela precisa desse grande componente, dessa abundante quantidade de água, para que todo esse processo nutricional seja mantido. E além do proteoglicano, que eu havia destacado, também é importante a gente falar da presença de colágeno. O colágeno é uma proteína que está presente em vários tecidos corporais e aqui na cartilagem também. Na cartilagem, ela tem dois papéis muito importantes, que são oferecer rigidez e resistência a esse tecido. A cartilagem apresenta várias funções e aqui a gente pode destacar o fato dela transmitir as forças de compressão. Então, ela recebe cargas do osso e ela pode transmitir essas cargas para a articulação. Outra função muito nobre da cartilagem é favorecer movimentos articulares com o mínimo de fricção. A gente tem uma condição ideal que propicia o mínimo de fricção quando a cartilagem está saudável, quando ela está bem hidratada, quando essa articulação está bem posicionada. Isso é importante também falar. Então, quando a gente está nessas condições ideais, a gente nota que a fricção que acontece ali no interior da articulação é muito pequena. A cartilagem também serve para redistribuir as tensões de contato numa maior área. E aqui a gente tem que lembrar lá da aula de cinética, na qual eu falei sobre pressão. Lembra que pressão é igual a força dividido pela área. A cartilagem propicia uma maior área de contato, considerando que nós temos a força-peso distribuída numa determinada área, que quanto maior for, menor será a pressão resultante. E além disso, a cartilagem também serve para proteger o osso, uma vez que ela fica nas extremidades do osso, ali bem no contato terminal da articulação, ela é um importante elemento de proteção. E lembra quando a gente falou lá da biomecânica do osso, que eu falei que o osso é anisotrópico? Pois bem, a cartilagem articular também. Inclusive eu expliquei bem naquela aula com bastante detalhes o que significa ser anisotrópica. De uma forma bem resumida, significa que esse tecido responde de maneiras diferentes de acordo com as tensões, com os estresses que são colocados nele. Lá no osso, a gente viu que ele é um tecido que responde muito bem à compressão, né? E não muito bem ao cisalhamento. Aqui é um pouco diferente. A cartilagem, ela consegue sim resistir muito bem ao cisalhamento. Agora, uma informação muito interessante e bem peculiar da cartilagem é que ela responde de maneiras diferentes de acordo com a forma, com a velocidade com que essa carga é aplicada a ela. Olha que curioso. Então, quando a carga é baixa ou moderada, ela vai se deformar instantaneamente. Agora, se for aplicada uma carga rápida na cartilagem, ela responde com uma maior rigidez e ela vai se deformar por um período maior. Só que a gente não pode esquecer do que eu acabei de falar a respeito da pressão, né? Então, pressão é igual a força dividido pela área. No contexto da cartilagem, essa área de contato faz toda a diferença. Essa distribuição da força, né? Então, se essa força vai se distribuir por uma área menor ou uma área maior, essa cartilagem responde de maneira diferente também. A carga final incidente na cartilagem vai receber muita influência da área de contato que está sendo exercida ali. Então, mais uma vez, a gente precisa lembrar do conceito de pressão, que é a força dividida pela área. Se nós tivermos uma área de contato maior, a carga incidente naquela cartilagem, naquele pedacinho ali, vai ser menor. E também nós temos cartilagens com espessuras diferentes. A distribuição dessa força depende também da espessura da cartilagem em questão. A cartilagem é um tecido extremamente importante, tanto que a gente pode até mesmo fazer um paralelo com aquelas pessoas que têm degeneração cartilaginosa, que é um processo que vai acontecendo naturalmente com o passar da idade, mas o que a gente nota na prática clínica é que essas pessoas que têm degeneração, elas começam a ter uma certa limitação na amplitude de movimento.
Então, alguns movimentos articulares podem se tornar mais difíceis de serem realizados, eles podem ser feitos com uma quantidade de fricção, de atrito maior no tecido. E isso se dá muitas vezes em função da desidratação da cartilagem e da sua degeneração. E eu coloquei essa imagenzinha aqui do gelo porque para vocês associarem que o atrito que se dá entre uma cartilagem e outra, em condições normais, indivíduos bem hidratados e saudáveis, é como se fosse de um gelo sendo esfregado contra o outro. Ou seja, é um coeficiente de atrito muito baixo, que já foi quantificado e foi visto que é em torno de 0,01 a 0,04. Só para a gente ter uma referência, o coeficiente de atrito do gelo é de 0,1. Então a gente está falando de valores realmente muito baixos de atrito. A cartilagem tem um papel muito importante na estabilidade da articulação. Ela também propicia uma ótima função articular. Os movimentos de cisalhamento, rolamento, deslizamento, todos os movimentos que acontecem dentro da articulação são muito facilitados com a presença de uma cartilagem saudável. A quantidade de colágeno que a gente tem na cartilagem também propicia a ela uma capacidade maior de suportar cargas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na articulação do quadril, do joelho, do tornozelo, que são grandes articulações dos membros inferiores que suportam grandes cargas, elas estão adaptadas para essa função. A espessura de uma cartilagem pode variar em torno de 1 a 7 milímetros. Então, olha só, né? Desde cartilagens bem fininhas até cartilagens um pouquinho mais espessas. E essa espessura não é definida de uma maneira aleatória. A gente vê, por exemplo, que na articulação do cotovelo e na articulação talocrural, nós temos cartilagens mais finas, mais delgadas, enquanto que no quadril e no joelho, especificamente ali na articulação patelofemoral, né, na região da patela, nós temos cartilagens muito mais espessas, que são regiões que de fato recebem uma carga muito maior. Na articulação talocrural, que é uma das articulações do tornozelo, a gente tem essa cartilagem mais delgada porque existe uma diferente distribuição dessa tensão. A tensão é distribuída sobre um número maior de articulações, então a quantidade de tensão que cada pedacinho de cartilagem ali está sofrendo é menor. Fazendo um contraste, na região da patela a gente tem cargas consideráveis sendo aplicadas numa região pequena, então é importante que a cartilagem dessa região tenha uma espessura maior. Por causa dessa relação, dessa fórmula da pressão ser igual à força dividida pela área, a gente sabe que existe uma relação inversamente proporcional entre área e tensão na cartilagem. Logo, regiões que apresentam maior área, maior área de contato, nós teremos como resultante uma menor tensão sobre cada pedacinho de cartilagem que está presente ali. Só fazendo um comentário breve sobre essa imagem que a gente tem aqui do agachamento, muitas pessoas acabam disseminando informações erradas, promovendo o efeito nocebo nos pacientes, dizendo que agachamento é perigoso, que agachamento faz mal, que agachamento coloca muito impacto nas articulações. Isso não é verdade. O exercício de agachamento costuma ser um dos mais recomendados. É um exercício de cadeia cinética fechada, que nós reproduzimos em várias situações do nosso dia a dia. Se a gente vai sentar no sofá, sentar no vaso sanitário, se a gente vai pegar um objeto no chão, o tempo todo a gente está fazendo esses movimentos do agachamento. Então já aproveita essa imagem aqui para derrubar esse mito de que agachamento é perigoso, agachamento faz mal para a articulação, nada disso. As articulações, em especial a cartilagem, elas se beneficiam com o movimento bem feito. O movimento vai estimular a produção de líquido sinovial, vai favorecer a difusão de nutrientes dentro do espaço intraarticular e vai favorecer a nutrição desses tecidos. A gente viu sobre o crescimento do osso, mas será que a cartilagem cresce a vida toda? Eu falei na aula de biomecânica do osso que ele é um tecido que cresce e se desenvolve ao longo da vida. E o que será que acontece com a cartilagem? Será que ela cresce para sempre?
Será que chega um momento em que ela para de crescer? Em relação à espessura da cartilagem, na idade adulta ela se estabiliza. Então, na fase da infância e da adolescência, ela vai crescendo, se desenvolvendo, vai ficando mais espessa, de acordo com os estresses que nós vamos impondo a ela também. E na idade adulta, então, ela assume um padrão. Só que a cartilagem não anda sozinha, né? A cartilagem articular, ela está em contato íntimo com o osso. Ela não serve para proteger o osso. E o tecido ósseo, nós já vimos que ele está em constante remodelamento. Então, a estabilização da espessura da cartilagem acontece, mas ela está ali numa interface, fazendo um contato bem próximo com outro tecido que está muito dinâmico, que está em constante remodelamento. Então, ela vai sofrer as consequências disso também. Quando o osso se remodela, ele pode gerar influências a essa cartilagem também. Por isso que nas fases mais avançadas da nossa vida, com o envelhecimento biológico, a gente tem também uma mudança na conformação da cartilagem, muito fortemente influenciada pelas mudanças na conformação desse osso que está ali subjacente. Não tem aquele ditado popular que fala que a pessoa cresceu com as pancadas da vida, né? Que ela foi ficando forte de acordo com os estresses que ela suportou? Aqui na cartilagem é muito parecido. Se essa cartilagem sofreu muitas pressões ao longo da vida, ela vai se tornar mais espessa. Portanto, a força de compressão vai regular o crescimento da cartilagem. E o contrário pode acontecer também. Se ela não receber muita compressão, ela pode ficar mais delgada, né? Mais fina, menos espessa. E um segundo tipo de cartilagem é a fibrocartilagem, ou seja, é uma cartilagem fibrosa, né? Ela é uma cartilagem que fica fazendo contato com a cartilagem hialina e com o tecido conjuntivo. Ela fica ali naquele meio de campo. Geralmente a gente vai encontrar a fibrocartilagem muito perto de um tendão, de um ligamento, geralmente nos locais do nosso corpo onde são colocadas muitas pressões ou onde é submetido a muita tração, a fibrocartilagem vai estar lá para buscar reforçar o nosso time, para fazer com que aquele tecido seja mais resistente mecanicamente. A fibrocartilagem ela pode se apresentar também como um disco articular, que também é chamado de menisco. Eu aposto que menisco é uma palavra bem conhecida de você. Quando a gente fala de menisco, a gente já lembra logo de joelho. E realmente, o menisco, os meniscos que nós temos no joelho, nada mais são do que fibrocartilagens. E olha só então que interessante, a fibrocartilagem sempre vai estar nesses locais que sofrem mais tensão ou mais pressão. E por isso que a gente vai ver a fibrocartilagem nesses locais do corpo humano, olha só, no disco intervertebral, no disco da articulação temporomandibular, que é essa articulação muito atípica, muito diferentona das demais. A gente tem um disco, um de cada lado, para fazer essa absorção de impactos, para redistribuir melhor essas forças e para proteger a articulação temporomandibular. Assim como a gente tem aqui no joelho também, como eu já havia falado, os meniscos, que também tem essa função primordial. A fibrocartilagem vai ajudar a aumentar essa congruência entre os ossos, mas também se ela for submetida a altos níveis de compressão e de tensão, ela também pode sofrer ruptura. A gente vê até com uma certa frequência as lesões meniscais do joelho. E sempre que eu falo de lesão no menisco, vem na minha cabeça a Daiane dos Santos, maravilhosa, que fazia grandes saltos, que na sua prática esportiva colocava uma grande quantidade de pressão, de compressão sobre essas fibrocartilagens e que, infelizmente, com o passar do tempo, elas foram então se lesionando. E tem uma curiosidade aqui, que a ruptura de uma fibrocartilagem não causa dor. Então, geralmente, quando a pessoa sofre essas lesões e sente dor, provavelmente é porque a gente está num quadro no qual outros tecidos, outras estruturas também foram lesionadas. Quando a gente está numa situação na qual somente a fibrocartilagem é lesionada, é rompida, a gente não tem esse quadro de dor no paciente. Agora, é importante abrir um parênteses aqui fundamental. A pessoa pode passar anos com essa cartilagem lesionada, rompida e não sentir nada. Agora, se ela fizer um exame de imagem e nesse exame for constatado essa ruptura,
pode ser que aí ela comece a sentir dor. Mas isso está muito mais ligado a um efeito nocebo que esse exame gerou nesse paciente. Mas esse é um assunto para uma outra conversa, para um outro dia. Vamos falar agora sobre os ligamentos. O ligamento é uma faixa curtinha de tecido conjuntivo fibroso, muito resistente. Tem a função principal de conectar um osso ao outro. Ele liga, né? Daí o nome ligamento. Ele é composto basicamente de colágeno, de elastina e de fibras de reticulina. A gente pode ver aqui nessa imagem, né, desses ligamentos da mão que eu coloquei ali, que nós temos vários ligamentos e eles têm a capacidade, têm a propriedade de sustentar essas estruturas numa única direção. A gente pode ver até pelo formato, pela disposição do ligamento, que ele é projetado para isso. E ele também, em alguns casos, pode fazer uma fusão com a cápsula articular. Então nós temos três tipos de ligamentos. Nós temos aqueles que são capsulares, ou seja, eles estão ali intimamente ligados com a parede da cápsula, né? Eles ajudam a tornar essa parede mais espessa. Depois nós temos aqueles extracapsulares, que como exemplo nós temos o ligamento colateral do joelho, né? Como o próprio nome diz, ele está fora da cápsula. E nós temos também os ligamentos intracapsulares, ou seja, eles ficam dentro da articulação. E como um exemplo clássico, nós temos o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, que fica dentro da articulação do joelho, a articulação femorotibial. O máximo de tensão que um ligamento é capaz de suportar está muito ligado com a sua área de secção transversal. Se ele tem uma secção transversal maior, ele é capaz de suportar uma tensão proporcionalmente maior. Os ligamentos são chamados de estabilizadores passivos de uma articulação, né? Eles oferecem uma limitação passiva ao movimento e eles também vão transferir essas cargas ao osso, assim como a cartilagem, como nós falamos nessa aula também. Os ligamentos, em função da sua composição, eles apresentam uma boa capacidade de dissipação de energia. Eles têm um comportamento viscoelástico. As fibras de colágeno que estão presentes nos ligamentos são responsáveis por conferir a ele uma boa resistência tênsil. Isso significa que, antes de sofrer uma lesão, ele suporta muito estresse. O ligamento consegue lidar bem tanto com cargas tensivas, como também com cargas de cisalhamento. No ligamento, as fibras de colágeno estão dispostas paralelamente. Quando elas não estão submetidas a nenhuma carga, elas ficam com uma configuração mais ondulada, né, com mais pregas. Quando elas estão submetidas a baixas cargas, essas pregas nas fibras de colágeno vão desaparecendo. E aí o ligamento se comporta de uma forma linear, com pequenas deformações dentro do limite fisiológico. Agora, se ele é submetido a uma carga maior, aí sim ele pode sofrer uma ruptura que pode ser parcial ou completa. Em relação às tensões que o ligamento é capaz de suportar, é mais provável que o ligamento se rompa e não o osso na inserção de um ligamento. Se a gente pensar numa condição de muita tensão, né, as forças tensivas agindo sobre aquele ligamento, é muito mais fácil ele ceder do que o osso. Eu vou até falar aqui com mais ênfase para uma lesão que acontece com uma relativa frequência, que é a entorse de tornozelo. Nas entorses a gente vê isso acontecendo bastante. Quando o indivíduo é colocado a uma situação de imobilização, então, por exemplo, ele fraturou ou por qualquer outro motivo teve que ser imobilizado, com gesso, com órtese, tem uma questão que precisa ser vista com muito cuidado, que é na situação de imobilização. Então, vamos imaginar uma situação de fratura, de lesão, qualquer situação que tenha colocado esse indivíduo numa condição de imobilização. Então ele precisou usar o gesso ou precisou usar uma órtese, aquela botinha. O gesso é o pior de todos, porque ele promove uma imobilização mais rígida, né? Mas quando esse ligamento é colocado numa situação de imobilização, a sua resistência mecânica vai diminuindo. Então imagina só, o tamanho do desastre se a gente está pensando numa pessoa que sofreu uma entorse de tornozelo. Ela teve uma pequena laceração do ligamento. Aí, essa pessoa é colocada numa imobilização com gesso. Então, a gente está falando de um ligamento que já foi lesionado e que foi submetido a uma imobilização.
o que vai acontecer ali? Esse ligamento vai ficar mais fraco ainda. E isso abre o espaço para que novas lesões aconteçam no futuro. Então, ó, é isso aqui que a gente vê, né? A maioria dos casos de entorses de tornozelo costuma acontecer com essa posição do pé, né? O indivíduo faz uma inversão, pode estar associado a uma flexão plantar, e com isso a porção lateral do tornozelo é lesionada. Um dos ligamentos mais afetados é o talo fibular anterior. E aí nós podemos ter 3 graus de lesão. No caso da lesão grau 1, o indivíduo sofre uma ruptura parcial das fibras, então o ligamento não se rompe por completo. Já no grau 2, ele tem a ruptura com alguma perda da estabilidade articular. E no grau 3, é o mais grave de todos, é aquele no qual acontece uma ruptura completa do ligamento com perda da estabilidade da articulação. A cicatrização de um ligamento não é muito favorável e se essa pessoa for colocada em imobilização, a situação tende a piorar. Em alguns casos existe a recomendação do uso de órteses, mas ela tem que ser usada com cautela, num período programado, para que o ligamento não sofra essas perdas de resistência mecânica tão significativas. O problema dessa lesão é que ela vai causar instabilidade na articulação, porque, como a gente viu, o ligamento tem um papel importante de oferecer estabilidade e, consequentemente, a gente vai observar uma alteração na cinemática dessa articulação. Então, é muito comum nós vemos pessoas que sofreram entorses de tornozelo e que andam mancando, né, claudicando, como a gente fala num termo mais técnico. E pode ocorrer também uma alteração na distribuição dessas cargas que devem ser dispostas ali, distribuídas naquela região do tornozelo e pé. Agora coloca tudo isso num caldeirão, né? A pessoa sofreu uma lesão, ela ficou com a articulação instável, ela mudou a sua forma de andar, ela começou a distribuir essas cargas de uma maneira diferente. Eventualmente, se ela ficou imobilizada, esse ligamento perdeu resistência mecânica. Aí, de repente, esse indivíduo volta para a vida normal. O risco dele desenvolver uma nova entorse é muito grande. E aí a gente corre o risco de entrar num ciclo vicioso da lesão. Quanto mais lesão, mais lesão. Por isso é tão importante a gente fazer análises biomecânicas, avaliação de marcha, observar a biomecânica da marcha desse indivíduo, especialmente nesses casos de entorse de tornozelo, porque a gente pode detectar precocemente essas alterações na cinemática e estabelecer ações preventivas, curativas, de acordo com o contexto que esse paciente apresentar. O que não pode acontecer em hipótese alguma é a pessoa sofrer entorse e ficar só na base dos remédios ali para apagar o incêndio, para aliviar aquela dor temporária e depois voltar para a vida normal, sem oferecer um plano de tratamento para recondicionar fisicamente essas regiões. Eu dei o exemplo aqui da entorse, mas a gente vê essas lesões acontecendo também com uma relativa frequência nas articulações do ombro e também no joelho. O princípio é o mesmo. E como eu falei no início do vídeo, nós temos vários tipos de articulações e cada uma tem uma característica, uma mecânica muito própria. Algumas articulações vão favorecer movimentos de deslizamento, outras vão favorecer o rolamento, o cisalhamento. Nós temos articulação em formato de sela, elipsoides, condilares, em formato de dobradiça. Então, do ponto de vista biomecânico, é importante a gente relembrar esses formatos para a gente entender melhor os graus de liberdade que cada uma oferece. Nós temos basicamente 3 tipos de articulações no corpo humano: as imóveis, aquelas que são levemente ou discretamente móveis e aquelas que são móveis. Vamos começar falando sobre as articulações imóveis. Quando eu falo sobre esse assunto, né, sobre articulações, eu costumo brincar que não dá para se ter tudo na vida. Ou você tem estabilidade ou você tem mobilidade. Conforme a gente vai ganhando estabilidade numa articulação, a gente acaba perdendo em mobilidade. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais móvel uma articulação é, menos estável ela tende a ser. Então, quando a gente fala das articulações imóveis, eu estou falando de articulações que oferecem muita estabilidade, porém nenhuma mobilidade. E nesse grupo nós temos as sinartroses.
Essas articulações fibrosas podem atenuar a força, elas são capazes de absorver impactos. Em compensação, elas permitem pouco ou nenhum movimento dos ossos que formam uma articulação. Nesse grupo, nós temos as suturas e as sindesmoses. No grupo das suturas, nós temos o único exemplo das suturas do crânio, que são lâminas ósseas irregulares que vão se encaixando e estão muito fortemente conectadas por fibras contínuas ao periósteo. Essas fibras vão começando o seu processo de ossificação no início da vida adulta e depois são totalmente substituídas por osso. E quando a gente se refere a sindesmoses, são articulações que têm um tecido fibroso denso que vão manter os ossos juntos. A gente não vai dizer que o movimento é zero, mas o movimento é extremamente limitado em uma sindesmose. Algumas articulações com essas características no corpo humano são as articulações coracoacromial, a radioulnar média, a tibiofibular média e a tibiofibular inferior. Depois nós temos o grupo das articulações discretamente móveis, são aquelas que permitem um pequeno grau de movimento. Nesse grupo nós temos a sincondrose e a sínfise. No caso das sincondroses, nós temos articulações cujos ossos são unidos por uma fina camada de cartilagem hialina. Exemplos de sincondrose no corpo humano, nós temos as articulações esternocostais e as lâminas epifisiais antes do processo de ossificação. E também pertencente ao grupo das articulações discretamente móveis, nós temos as sínfises, que talvez sejam as mais famosas desse grupo. Na sínfise, nós temos um disco de fibrocartilagem que separa os ossos. Dois exemplos principais incluem as nossas articulações vertebrais, além da sínfise púbica. E agora vamos falar sobre as articulações que nos permitem grande parte dos movimentos que nós somos capazes de fazer, que são as articulações móveis. Uma diartrose ou uma articulação sinovial apresenta algumas características bem peculiares. Nelas, as superfícies dos ossos são cobertas por uma cartilagem articular. Além disso, uma cápsula articular envolve a articulação e uma membrana sinovial aderida ao interior da cápsula secreta o chamado líquido sinovial, que é um lubrificante da articulação. As articulações sinoviais variam muito em relação à sua estrutura e em relação à sua capacidade de movimento. E quais são esses diferentes tipos de articulações sinoviais? A primeira delas é a do tipo deslizante, também chamada de plana ou artrodial. Nesse tipo de articulação, as superfícies articulares dos ossos são chatas e o único movimento permitido é o deslizamento não axial. Alguns exemplos de articulações deslizantes que nós temos no corpo humano são as articulações intermetatarsais, também as intercarpais e intertarsais, além das articulações dos processos articulares. O segundo tipo de articulação móvel é classificada como dobradiça, ou também chamada de gínglimo. Na dobradiça, uma superfície óssea articular é convexa, enquanto a outra é côncava. Geralmente, nós temos ligamentos colaterais fortes nessas articulações que restringem o movimento, tornando-o planar, em formato de dobradiça. Exemplo de articulação móvel do tipo dobradiça, nós temos a húmero-ulnar e também as articulações interfalângicas. O terceiro tipo de articulação móvel que nós temos é chamada de pivô ou também de trocóidea. Nesse caso de articulação, nós temos a permissão de fazer a rotação ao redor de um eixo. Exemplo de pivô, nós temos a articulação atlantoaxial e as articulações radioulnar proximal e distal. O quarto tipo de articulação sinovial é a condiloide, também chamada de ovoide ou de elipsoidea. Na articulação condiloide, a superfície articular de um osso tem um formato convexo oval, enquanto a outra tem uma superfície com formato côncavo. Nessas articulações, nós podemos fazer movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e circundução. Nesse grupo, nós temos como exemplos da segunda à quinta articulação metacarpo-falângica e também a articulação radiocarpal. E o quinto tipo de articulação móvel é do tipo em sela, ou também chamada de selar. Nesse caso, as duas superfícies articulares dos ossos têm um formato de sela, como uma sela de montaria mesmo.
O tipo de movimento permitido por uma articulação selar é o mesmo da articulação condilar, só que aqui a gente tem uma maior amplitude de movimento. Um exemplo de articulação selar é a articulação carpo-metacarpal do polegar. E o sexto tipo de articulação móvel é classificada como globosa ou esferoide. Nesse caso, as superfícies articulares dos ossos são reciprocamente convexas e côncavas. Numa articulação globosa, nós temos a capacidade de fazer o movimento nos 3 planos. Os exemplos são as articulações do quadril e também do ombro, especificamente a articulação glenomeral. Então, como a gente pode ver, as articulações móveis apresentam muitas variações em relação às suas estruturas, assim como em relação à capacidade de movimento. Por isso, nós também podemos classificá-las de acordo com o número de eixos de rotação existentes. A articulação que permite movimento somente em torno de um único eixo é chamada de articulação uniaxial. Aquela que permite movimento em torno de 2 eixos é chamada de biaxial e em torno de 3 eixos, triaxial. Nós também podemos descrever a capacidade de movimento das articulações em termos de graus de liberdade ou do número de planos em que a articulação permite movimento. Então, uma articulação monoaxial, ela tem 1 grau de liberdade. Uma articulação biaxial tem 2 graus de liberdade, assim como uma articulação triaxial tem 3 graus de liberdade. Quais são os elementos de destaque nas articulações sinoviais? Nós temos a cartilagem articular, que é uma camada protetora formada por tecido conectivo denso, que vai cobrir as superfícies articulares do osso. Nós temos também a cápsula articular, que é uma dupla membrana que envolve cada uma das articulações sinoviais. O próprio líquido sinovial, que é um lubrificante da articulação, que normalmente é um líquido claro e levemente amarelado. Nós ainda podemos ter as bolsas e as bainhas tendíneas. A bolsa sinovial nada mais é do que uma pequena cápsula que fica próxima da membrana sinovial e é preenchida por líquido sinovial. Tem a função de amortecer as estruturas que elas separam. Grande parte das bolsas separa os tendões do osso, assumindo um papel importante de reduzir o atrito nos tendões durante o movimento das articulações. Nós temos algumas bolsas em localizações especiais, como a do cotovelo. Nós temos uma bolsa subcutânea no olecrano, na região do cotovelo, que tem a função de separar o osso da pele. As bainhas tendíneas são estruturas sinoviais de membrana dupla que têm a função de revestir os tendões que estão em contato íntimo com os ossos. Na articulação do punho, por exemplo, a maior parte dos tendões longos que cruzam essas articulações são protegidos por bainhas tendíneas. A gente está na reta final do nosso curso. Parabéns por você estar seguindo até aqui, firme e forte. Começar e terminar é para os fortes. Então, parabéns para você. A próxima aula é sobre biomecânica da marcha. É um assunto fascinante. Então, faz uma pausinha, descansa um pouco e volta para assistir a aula 8 que está imperdível. Eu te espero. Até mais!